Boa noite. Boa Né? noite novamente. Olá, o Coelho conosco. Vamos entrando, gente. Olha, hoje nós vamos falar sobre pensão por morte, novas regras, novos desafios. Né? E, olha, professora Angelita, de novo aqui conosco. Rosilene, Meire, grande abraço a todos. Amém. Boa noite. Amém mesmo. Deus abençoe a todos nós. Olha que coisa linda. Verdade. Começou bem. Começamos bem, com o pé direito. Boa. Bianca Murta é daqui de São Bernardo, da minha cidade, foi aluna da faculdade aqui. Olha que bacana, que legal ver o pessoal entrar, né? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, a gente já está partindo de 25 pessoas. Cláudio Janot, meu querido amigo, colega professor, que está agora no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Grande abraço para você, meu amigo. Obrigado, recebi seu livro sobre a pandemia com dedicatória. Muito obrigado, viu, Claudinho? Adorei, tá? Mas, gente, vamos ao que interessa, vamos começar então os nossos trabalhos, que, como eu disse na live de Esquenta, eu quero, na realidade, aproveitar cada minuto da Priscila aqui conosco. E vocês já sabem, tá? Que todas as quartas e quintas-feiras, às 18h55, o que é que acontece? WB Convida. Tá? Eu sempre trago um expoente do direito ou um tema que influencia diretamente a nossa área. Eu já tive aqui, Priscila, eu já tive técnicos de informática, de tecnologia da informação, na hora que a gente começou a ter essas histórias de audiências. Já tive aqui engenheiros de segurança do trabalho. Já tive aqui psicólogos para falar sobre como o advogado se porta. Olha lá, a Lê já sabe até, né? Muito bom. Então, toda quarta e toda quinta nós estamos aqui com vocês. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber Priscila Simonato, que é presidente do IAPE, recém-empossada, bem fresquinha como presidente. Estou fresquinha ainda. Isso, né? Professora que todos vocês conhecem, e nós vamos falar sobre pensão por morte, novas regras, novos desafios. Agora, você falou do Rodrigo Sodero, eu vou fazer que nem ele. Qual é o gás, qual é a energia do professor que está na live? São esses coraçõezinhos aqui, ó. Quanto mais coração, a gente vai falar mais animado, mais alegre, mais tudo. Vai subindo a energia, boa. A empolgação. Priscila, antes de chamar você, Lemertz acabou de entrar. Gente, segue esse perfil. Ele tem o Minuto Previdenciário que ele faz toda semana. Um barato, Lemertz. Eu sigo, sempre curto. Tá? Muito bacana. Mas vamos lá. Priscila, boa noite. Muito bem-vinda. Eu que agradeço. Mas se apresenta para nós, dá o teu boa noite. Antes de mais nada, Washington, gostaria de agradecer imensamente o convite. Fiquei muito honrada, muito grata e te parabenizar pelo trabalho que tem feito da hashtag WBConvida. Já é um sucesso aqui no Instagram, todo mundo já fala sobre isso. E é muito bacana a gente ver pessoas estudiosas do direito previdenciário falando sobre o direito previdenciário e convidando pessoas, né? A gente fazendo essa ligação de conhecimento. Então, parabéns. Bom, vou falar um pouquinho aqui rapidamente, então, sobre mim. Como o Washington já adiantou, eu sou a Priscila Simonato, que sou uma apaixonada pelo direito previdenciário, gente. Eu realmente amo o que eu faço, eu sou advogada, eu amo advogar nessa área do direito previdenciário e amo ministrar as aulas de direito previdenciário, mas eu tenho, dentro do direito previdenciário, uma paixão, que é o benefício de pensão por morte. Então, até falar um pouquinho aqui desse benefício de pensão por morte. O Washington já comentou que eu tenho um livro, tá aqui, vou mostrar várias vezes esse livro, que já estamos na segunda edição. Ele foi fruto da minha dissertação do mestrado, mas olha só, eu terminei meu mestrado em 2012 e eu demorei um pouquinho para publicar meu livro, porque aqui tem algumas mulheres me ouvindo, eu sou mãe, sou mãe de 2 meninas, e nesse meio tempo do mestrado
eu fiquei grávida 2 vezes, enfim. Então eu acabei adiando um pouquinho meus planos e chegou ano passado, eu falei, não, eu tenho uma dissertação pronta sobre o assunto. Mas nós tivemos nesse meio tempo de 2012 até 2019 muitas mudanças. Como bem o Washington pontuou aqui, né? Pensão por mortes, novas regras, novos desafios. A gente teve muitas mudanças e eu atualizei, logicamente, né, o meu livro. E já estamos na 2ª edição, já vai precisar daqui a pouquinho para a 3ª edição. Então, amo o que eu faço. Agora estou como presidente do IAPE, então Instituto dos Advogados Previdenciários, instituto que já existe há 17 anos, no instituto mais antigo que nós temos de direito previdenciário. Agora estou como presidente, faz um mês só que eu assumi a pessoa está falando do áudio aqui, eu vou tentar mudar, não sei se é o meu. Bianca, deixa eu mudo enquanto tá. Deixa eu mudar aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo, se melhora. Ver se melhora, tá, gente? Por favor, eu tentei mudar aqui meu celular. Então estou como presidente agora do IAPE, né? E aí, advogando, sendo professora, sendo presidente do IAPE, sendo mãe, né, ficando em home office, enfim. A gente está nessa loucura toda. Então, essa sou eu, tá, gente? Essa sou eu. E sempre gosto de falar isso, que a gente não vive só o direito previdenciário, a gente tem uma família, né? A gente tem uma vida e a gente faz o direito previdenciário, a gente fala do direito previdenciário com amor. Eu acho que isso que faz a diferença, né? Então, essa sou eu. E, mais uma vez, agradeço pelo convite, Washington. Ah, que legal. Não, e o bom, o que eu adorei é que você já entrou no clima, né? Porque, assim, aqui é isso. Bem leve, bem simples, bem aberto, uma conversa, tá? Eu, particularmente, eu não gosto daquela história do vinho, do coisa, do tudo, mas, assim, é como se a gente estivesse num local se encontrando e conversando. Ó, o Davis Domingos entrando aqui também, grande abraço, querido. Né? Tudo de bom para você. Gente, eu não estou vendo de onde vocês estão falando. Eu gosto de saber de onde vocês estão falando. E também os nossos corações aí tão pequenos, tá? Gente, quando você vê aqui no canto esquerdo superior, você vai ver 2 carinhas, tá? Nessas 2 carinhas, quem segue o Washington Barbosa e não segue ainda a Priscila, o que é que faz? Só clica na cara da Priscila, no rostinho da Priscila, você vai lá e o que é que acontece? Você começa a seguir e volta para cá. É um bate e volta, você nem sai. Oh, meu Deus! Minha terra está aqui, ó. Fortaleza. Terra boa. Eusilene Queiroz, grande beijo para minha terra querida Fortaleza, que infelizmente eu estou longe há muito tempo. Né? E quem já segue a professora Priscila, mas não segue ainda o Washington, o que é que faz? É só clicar na carinha do Washington e começar a seguir. Agora, Priscila, houve grandes mudanças no benefício de pensão por morte. Né? Depois da emenda 103, emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito à metodologia de cálculo. Né? Vamos começar logo pela parte mais tensa. Mais tensa e mais problemática. O que é que você achou disso? Né? Como aqui nós temos gente que já estuda há algum tempo, gente que estuda menos, então, de repente, dá uma lembradinha rápida de como era, de como ficou, bem rapidinho, e aí vamos pontuar quais foram as diferenças. Washington, eu costumo dizer, todas as vezes que eu vou começar a falar sobre os novos cálculos da pensão por morte trazidos pela emenda número 103 de 2019, que quando eu leio a emenda, parece que volto no tempo, eu volto lá em 1960. E por que eu falo que eu volto lá em 1960? Porque nós tínhamos a Lopes, que era a Lei Orgânica da Previdência Social, e lá eles tinham justamente essa fórmula de cálculo que é a cota familiar, como nós temos hoje na emenda número 103 de 2019. Né? Então, rapidamente, para o pessoal entender, lá em 1960, nós tínhamos a cota familiar, que era de 50%,
mais 10% por dependente. E quando veio a Lei 8.213 de 91, a lei... deixa eu tentar aqui. Eu tô com o áudio baixo, bem baixo, senão eu não ouço ninguém aqui, ó. Eu vou baixar, depois eu vou baixar tudo. Aqui ver se eu consigo. Quando veio a Lei 8.213 de 91, nós tivemos uma melhoria, né? Na verdade, a gente teve uma pequena melhoria no cálculo da cota familiar, que passou a ser de 80% mais 10% por dependente. E foi só em 1995, com a Lei 9.032 de 1995, que nós tivemos, então, a pensão por morte em 100%. Vejam que a gente veio de 1960, tendo toda essa conquista social, e com essa conquista social, somente, então, em 1995, que nós tivemos 100%. Gente, alguém está falando que tá ruim o meu áudio, né? Tenta colocar, você está com o fone aí perto? Não tô, meu fone não está funcionando. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Peraí, deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal. Mas também, assim, o que a gente vê, na realidade, é que tem muita coisa do próprio Instagram, instabilidade do próprio Instagram, né? Então, assim, de repente falar um pouco mais Vou falar mais perto leve, aqui, quer ver? Ó, né? vou ficar bem pertinho aqui. Eu vou ficar bem pertinho aqui para ver se melhora, O tá? Roberto Marques está dizendo para eu colocar o fone, vamos ver se melhora, eu vou colocar também o... Aí, de repente, melhora. Vamos lá. Vamos ver, tentar. Porque eu sempre faço sem fone e nunca dá problema. Ver se melhorou, tá? Vamos ver se melhorou. Então, nós tivemos essa evolução, né, em 1995, que chegou a pensão por morte em 100%, e veio a emenda número 103 de 2019, como eu falei, comecei falando com vocês, ela voltou, lá a emenda número 103, voltou lá em 1960, ela trouxe a questão da cota familiar. Então, hoje, com a emenda número 103 de 2019, como que está? Nós temos, então, uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. Então, trazer exemplos aqui para que vocês consigam entender. O segurado faleceu e deixou uma esposa. Tá? O segurado faleceu, deixou uma esposa, então a cota dela começa de 50%, mais 10%, porque ela é a única dependente, então nós estamos falando em 60%. Vamos imaginar que ele tenha deixado uma esposa mais um filho. Então, 50%, mais 10% para a esposa, mais 10% para o filho. Então, nós estamos falando em 70%. Se fosse só isso, logicamente estava ruim. Nós já tínhamos voltado lá em 1960, logicamente estava ruim. Mas não foi só isso que a emenda número 103 de 2019 fez. Não foi somente isso. A emenda número 103 de 2019, ela mudou também a base de cálculo desse benefício de pensão por morte. Então, olha só. Nós temos, então, essa cota familiar. E essa cota familiar, ela vai ser aplicada sobre o quê? Então, o que fala a emenda? Ela diz o seguinte, que se o segurado já estivesse aposentado no momento do óbito, essa cota vai ser aplicada sobre o valor da aposentadoria dele. Mas aqui que vem um problema. Se ele não estivesse aposentado no momento do óbito, vai ser calculado o benefício como se ele tivesse aposentadoria por incapacidade permanente. E o que aconteceu com a emenda número 103 de 2019? Ela mudou o cálculo dessa aposentadoria, que até então era chamada de aposentadoria por invalidez. Ela mudou o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que agora vai levar em consideração o tempo de contribuição do segurado, que diz lá que vai começar com 60% e a cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher, vai somar 2%. Mas tem uma exceção a essa regra lá daquela aposentadoria por incapacidade permanente. Diz o seguinte, que se foi em decorrência de um acidente do trabalho,
E aqui, acidente de trabalho, incluindo, né, o acidente típico, que é aquele acidente que acontece no ato repentino, ou a doença do trabalho, a doença profissional, que nesse caso, o benefício vai ser de 100%, independente do número de contribuição, o número de tempo de contribuição. E aqui você colocou, né, pensão por morte, novos desafios. E aqui eu já vislumbro um desafio que nós vamos ter, Washington, na nossa advocacia, que é algo que até então a gente não se preocupava muito, porque não tinha repercussão financeira no benefício de pensão por morte. Agora isso vai ser muito importante, que é a questão da pensão por morte, a morte ter sido originária de um acidente de trabalho ou não. Porque antes já existia essa pensão por morte previdenciária e a pensão por morte que gerava efeito somente para a empresa, não gerava efeito para o segurado. Esse é um ponto muito interessante. Mas, gente, só sintetizando aí essa primeira parte, o que é que nós estamos vendo aqui, na realidade? Você reduziu drasticamente o valor do benefício de pensão. Reduziu drasticamente, na realidade, mesmo que ele esteja já aposentado, já em gozo de aposentadoria. Por quê? Porque criou a cota familiar e o percentual por dependente. Só aí já houve uma redução. Se nós falarmos, na realidade, que a família típica da década de 60 era uma família tipo a minha, do meu pai, né? Que era uma família de 5 filhos lá no Ceará, que vem de uma família, no caso dos meus avós, de 22 filhos, nós saímos disso para quê? Para uma média agora de família de 1,7, 1,8 por casal, né? Assim, por pessoa. Beleza, esse já é um ponto. E além disso, se ele estiver na ativa, o que é que vai acontecer ele na ativa? Ele na ativa ele vai ter que calcular a aposentadoria por invalidez, que na realidade já é bem drástica. Tá? Então, gente, o que é que vai acontecer? Eu vou falar um absurdo, Priscila, mas assim, é esse o absurdo que fizeram. Ou você torce para estar naquela faixa de risco que se acidenta no trabalho, que geralmente ocorre, em média, com 23,6 anos, ou seja, aquela pessoa que está entre 20 e 25 anos, que trabalha em construção civil, hospitais, né, com trânsito, para você morrer num acidente de trabalho e a tua família ter 100%, ou então, o que é que vai acontecer? Você vai receber em torno de 40% do teu benefício, da tua remuneração, se você estiver na ativa, e em torno de 66, 65, se você estiver já aposentado. É um absurdo. Não, é um absurdo, gente. E assim, sabe que eu até no meu livro, Washington, eu uso... Cadê o livro? Oi? Cadê o livro? Tá aqui, meu livro tá aqui. Isso. Inclusive, aqui nesse livro eu não coloquei a tabela, que aliás, nas minhas aulas eu tenho usado muito a tabela do professor Sérgio Geromes, que ele faz um cálculo da pensão, né? Quando ele traz, depois a gente vai até falar um pouquinho da acumulação, e no cálculo a gente usa lá, a gente dá um exemplo, como se o benefício de pensão por morte fosse de R$ 4.500. Eu sempre digo o seguinte, isso daqui, gente, é um sonho, não vai mais existir esse benefício de R$ 4.500. Para existir esse benefício de R$ 4.500, a gente tem que pressupor que o benefício foi por acidente de trabalho, a morte foi por acidente de trabalho, que a pessoa contribuiu a vida toda pelo teto e que os dependentes, ele deixou aí pelo menos 5 dependentes, para a gente conseguir chegar nesse patamar de R$ 4.500, porque a realidade que nós vamos ver são pessoas recebendo um salário mínimo. E sabe o que é curioso, Washington? Falando um pouquinho aqui da prática, né? Eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Porque a gente tem muitos advogados nos assistindo. Eu tenho atendido muitos clientes que me ligam e digam o seguinte: olha, eu fui pedir o benefício de pensão por morte, acho que tem alguma coisa de errado. Porque o INSS está me pagando só 60%, por que ele está tendo esse desconto, né? Eu falo, não está pagando errado.
É isso mesmo. E a gente percebe que as pessoas só estão caindo na real do que realmente foi feito com esse benefício de pensão por morte agora. Porque até então parece que as pessoas não estavam se importando com essa reforma, mas agora que os casos estão acontecendo e infelizmente, né, nessa pandemia a gente está tendo um aumento de mortes e as pessoas estão precisando desse benefício, que elas estão caindo na real, quanto isso diminuiu o valor, porque a redução já começa lá no cálculo do benefício. E além de ter aquela redução no cálculo do benefício, a gente tem ainda o coeficiente aqui da pensão por morte. Vamos fazer um cálculo aqui fácil, porque advogado, pelo menos eu não sou boa de conta, mas vamos pensar que a média, olha só, estou colocando uma média aqui de R$ 2.000, tá? Uma média que para a realidade brasileira é alta, é muito. Porque é praticamente o dobro do salário mínimo, né? Então, R$ 2.000, que seja um homem que tenha trabalhado menos do que 20 anos na vida, o cálculo vai ser de 60% desses R$ 2.000. Então, a gente está falando já que o benefício passou a ser a média, o cálculo, a base da aposentadoria por incapacidade permanente dele vai ser de R$ 1.200. Se ele deixou uma esposa somente como dependente, vai ser 60% de R$ 1.200. Ou seja, não vamos nem fazer o cálculo, porque o benefício dela vai ser de um salário mínimo. Né? Então, e na realidade, porque houve alteração na última hora. Porque a previsão inicial era que poderia ter benefício menor do que o salário mínimo. Tem até aquela loucura, né, lá na frente, quando a gente vai falar de auxílio reclusão, que ele vira e diz que o auxílio reclusão será de, no máximo, um salário mínimo e será calculado conforme o benefício de pensão. Não, né? Como agora, na realidade, pelo menos ficou fácil da gente calcular. Né? Esse todo mundo vai saber calcular, porque o auxílio reclusão é o quê? Um salário mínimo, ponto. Era mais fácil ele ser dito, né? O benefício de auxílio reclusão sempre será de um salário mínimo. Mas é porque, na realidade, havia a previsão de ele vir a ser menor, né? Como todos os benefícios. Eles vão consertando o texto, mas eles não consertam o texto como um todo, eles vão deixando espaços ali, né? E esse do auxílio reclusão realmente, assim, a gente eu bolo de rir na aula quando eu falo isso, o pessoal fica... Porque eu brinco, Priscila, eu faço uma fórmula matemática maluca, tá? E aí digo pro pessoal calcular. Né? Ainda tem uns doidinhos que vão atrás de tentar calcular. Mas eu digo, gente, não tem que calcular, é um salário mínimo. Mas é o seguinte, pessoal, você falou, Priscila, do livro do Sérgio Geromes, é um livro muito bacana, tá? De cálculo previdenciário. Sim. Hoje, todo e qualquer advogado previdenciário tem de ter uma noção sobre cálculo e tem de ter um bom parceiro de cálculo, tá? Alguém que você tem. Isso aí é imprescindível. E aí, o livro é da editora Lujur, esse livro dele. E vocês sabem que nós aqui, quem segue o nosso perfil, ele tem um desconto de 15% na compra de todo e qualquer livro da Lujur. Basta você entrar lá no Lujur, compra o livro do Sérgio Geromes e você vai fazer o quê? Colocar o cupom WBEUSIGO, tá? Com isso você vai ter no mínimo 15%, porque se você comprar mais do que 3 livros, você tem um desconto um pouco maior, tá? Agora, nós falamos muito de cálculo, né? Falamos dessa lógica de cálculo. E o que é que você chamaria a atenção do advogado e da advogada previdenciária quando ele vai analisar esse cálculo? Quais são os cuidados que ele deveria ter, Simone? Nossa, muitos cuidados. Eu falo que hoje o atendimento de um benefício, né, de um dependente que está em busca de um benefício de pensão por morte, tem que ser um atendimento muito delicado. Antes a gente faleceu, me dê a sua certidão de óbito, é dependente, não era aposentado, não estava dentro da qualidade segurada, enfim. Eram pontos bem precisos que a gente precisava analisar.
primeira questão, quando a gente fala em cálculo, até concluindo o que eu estava falando, Washington, do acidente do trabalho. Agora é importante nós sabermos se a morte foi em decorrência do trabalho ou não. A gente precisa saber isso. Quando a gente fala em morte em decorrência de um trabalho ou não, isso vai ser importante porque se foi por acidente do trabalho, vai começar com 100% e aí vai aplicar, então, a cota em cima desse 100%. Quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente pensa naquele acidente típico. Esses tempos aqui de pandemia, né, Washington, eu estava gravando uma aula dentro da minha casa, eu moro num prédio, e estavam pintando o prédio. E eu gravando a aula, vi o rapaz descendo na cadeira, né? Tem um nome que eu sempre esqueço, da cadeira de pintura, e eu falei, bom, vou usar ele como exemplo. Se ele cai, ele morre, né? A gente tem uma morte por acidente de trabalho. Mas nem sempre a morte vai ser em decorrência de um acidente típico ou tipo. A gente pode ter uma morte em razão de uma exposição a um agente químico, por exemplo. Alguém ficou exposto a um produto químico, veio adquirir um câncer e esse câncer causou a morte. Então vejam que primeiro ponto a gente vai precisar saber, então, até com base no cálculo do benefício previdenciário, se a morte foi por balancinho, isso, eu sempre esqueço. Obrigada, Márcia. A cadeirinha chama balancinho, eu sempre esqueço esse nome. A gente vai, então, ter, né, a primeira importância vai ser esse. Segundo ponto que a gente tem que ter, se o segurado não era aposentado no momento do óbito, agora que a gente está nessa fase de transição, a gente tem que ver se, por um acaso, ele não tinha direito adquirido a se aposentar antes da emenda constitucional. Porque aí a gente pode dizer que ele poderia se aposentar antes da emenda constitucional para que não seja aplicado o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? A emenda fala, né, se ele estivesse aposentado, então poderia ser calculado com o valor que estava lá atrás. Então, por isso que eu digo, né, que hoje o atendimento de um benefício de pensão por morte, ele tem que ser um atendimento muito minucioso. A gente não pode se atentar somente para a questão da morte. A gente tem que ver toda a vida, né, do segurado, ver se ele já tinha direito adquirido lá atrás a se aposentar. Para que o cálculo, então, seja realmente do melhor benefício. Para que o pensionista realmente receba o melhor valor. E ainda falando de cálculo, pode falar, eu acho. Isso com certeza, né? Mas eu acho, Priscila, que a gente vai começar a falar mais devagar, a gente vai começar a não dar todas essas dicas super importantes que você está dando, porque eu não estou vendo nenhuma curtida, nenhum nada. Agora que a gente chegou a 50 pessoas ao vivo permanentemente. Então, assim, cadê o pessoal? Vamos lá para a gente se animar. Coraçõezinhos. Isso. Agora, você ia falar do cálculo, quando eu te interrompi. O cálculo do benefício, né? Tem uma outra questão também, que acaba elevando o valor do benefício de pensão por morte, se tiver algum dependente inválido ou com deficiência. Porque nesse caso do dependente inválido ou com deficiência, não tem aquela cota de dependentes. Sempre será de 100%. Então, isso também é importante, a gente saber quem é o dependente que vai receber esse benefício previdenciário. E nesse ponto, muitas pessoas ficam com dúvida, porque realmente o texto ele é meio contraditório. Por quê? Olha só. Se eu tenho, o segurado deixou, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de explicar. O segurado deixou uma esposa, então só a esposa teria direito a 60%, certo? 60% do benefício, 50%, mais 10%, 60%. Então, vamos pensar que ele tivesse, vamos deixar bem polêmica aqui a situação. Vamos pensar que ele tem um filho fora do casamento e esse filho possui deficiência, tá? Então, por esse filho ser uma pessoa com deficiência, o benefício de pensão por morte vai ser de 100%. Então, vai dividir esse 100% entre o filho, entre a esposa. Então, cada um vai receber 50%. Se ele não tivesse a deficiência, então o benefício seria de 70%. Então, esse 70% seria dividido metade em cada um. Então, a esposa, ela acaba sendo beneficiada porque tem
dependente com deficiência que não faz parte de ali outro da relação casamento. dela. Né? Então, tem algumas problemáticas, né, que, claro, a gente entende que veio trazer essa proteção do inválido, da pessoa com deficiência, mas, por um outro lado, ele acaba protegendo um outro dependente e retirando de si a proteção, porque o benefício não vai ficar integralmente para ele, né? Então, existem algumas particularidades aí, realmente, nessa emenda constitucional. Alguém até perguntou aqui sobre a questão da prescrição do menor, que a gente pode falar sobre isso, porque é um assunto que eu acabei de escrever um artigo, então tá bem fresquinho na minha cabeça. A gente pode trazer aqui várias inconstitucionalidades, não só da emenda número 103, porque por enquanto a gente só falou dela, da emenda 103 de 2019, mas a gente teve uma mini reforma do benefício de pensão por morte antes da emenda, que foi com a Lei 13846 de 2019, que era a MP 971, que foi convertida na Lei 13846. Né? Então, a gente tem muitas inconstitucionalidades. Não sei, né? Essa reforma, essa emenda constitucional 103, ela é tão árdua, assim, ela é tão cruel com o segurado, que eu nem sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que o pior benefício aqui, realmente, que sofreu alteração foi o benefício de pensão por morte. Né? Não, eu acho que tem outro que compete pau a pau. Especial. Então, aposentadoria especial. Então, acho que assim, os dois assim, escolheram a dedo. Olha, ninguém especial, mais vai se aposentar por aposentadoria especial, né? Vai ter que trabalhar até não sei quando. E, de outro lado, a pensão por morte vai ser bem restrita. Eu quero aproveitar aqui o Fabrício, 1975. Olha, ele está fazendo inveja para mim, né? Você é muito jovem. Para mim, que nasceu em 1995 e em 1975, dizendo para todo mundo, né, novinho desse jeito, mas ele está dizendo aqui que seu livro é muito bacana, mandando parabéns. E olha, pessoal, hoje é um dia que nós vamos ter live dupla. Eu estou agora com a presidente do IAPE, né, Priscila Simonato, falando sobre pensão por morte, e daqui a pouco, às 21 horas, eu vou estar com o Hélio Gustavo, que é o presidente honorário, né? Como é que é? De honra e o fundador do IAPE. Presidente de honra e fundador do IAPE. Nós vamos conversar sobre habilitação e reabilitação. E não só a live é dupla, como o sorteio desta semana será duplo. Nós vamos ter o sorteio do livro da professora Priscila e vamos ter o sorteio do livro do professor Hélio. Pensão por Morte, da editora Juruá, haverá o sorteio. Agora veja, pessoal, vocês já sabem mais ou menos, quem nos segue aqui está sempre, o esquema. Acaba as lives, depois que acaba as lives, eu coloco a foto oficial do sorteio, tá? Agora, quem for dando print aqui pra gente, colocando nas redes sociais, é muito bom também pra gente ir agitando. A gente agradece. Tá? Com certeza. Mas, Priscila, tem um outro detalhe, eu queria até antes, vamos falar da história do menor, não quero perder essa oportunidade, quanto mais desse artigo aí que tá já no prelo, né? Nem no forno, já está no prelo, tá? Que isso é muito importante. Eu queria falar um pontinho que a gente dá um pulo, que foi aquela aposentadoria especial, né? Aquela pensão por morte especial, vamos chamar assim, para os militares, né? Para as forças policiais. Por quê? Porque ali eu vejo a intenção, quando fizeram aquilo, estavam pensando somente naquele casal jovem que a mulher está em casa com um filho pequeno e o policial morreu em operação. Eu sempre falo em sala de aula, eu faço o seguinte exemplo eu acho certo que o policial tenha uma pensão diferenciada, né, pelo risco que ele tem, eu acho certo. Sim. Agora, de outro lado, causou uma injustiça. Eu sempre falo, imagine uma mãe solteira, tá? E um policial casado sem filhos.
na mesma operação, os dois morrem, a mãe solteira vai deixar para o filho somente 60% do salário dela, e o pai sem filhos vai deixar, sim, 60%, enquanto ele detiver a qualidade dependente, sim. E o pai vai deixar, aliás, o outro vai deixar para a mulher sem filhos 100% vitalício. E sem aquela história da tabelinha, do tempo, da idade, do coisa. Veja que injustiça essa história, né? Agora, eu queria ouvir tua opinião, né, sobre isso, é porque um dia, numa discussão, num debate, virou e disse, professor Washington, e que tal se a gente conseguir enquadrar esse falecimento como acidente de trabalho e jogar em 100%? O que é que tu acha? Da mulher. Isso. Mas essa mulher estava onde? Ela estava... Em operação. Os dois estão na operação. Os dois estão na operação. Sem dúvida alguma, acidente de trabalho, tentar enquadrar. Vejam que a gente entra naquela questão do acidente de trabalho, a gente volta até no assunto, né? Tenho certeza absoluta disso, Washington, que vai aumentar muito a judicialização para o enquadramento do acidente de trabalho, como sendo a morte, como sendo por acidente de trabalho. Vai aumentar muito essa judicialização. E isso, você até pontuou muito bem, que antes só a empresa se preocupava com isso, né? E agora a empresa vai ter que se preocupar mais ainda. Por quê? Vai aumentar ainda mais o FAP dela se começar as pessoas ingressar com a ação, né? Para tentar enquadrar como acidente de trabalho. Então, sem sombra de dúvida, a gente vai ter a busca pelo enquadramento como sendo o acidente de trabalho. Sem sombra de dúvida. Porque isso vai ser uma das formas que a gente vai ter de elevar o valor do benefício de pensão por morte. E outra coisa também que a gente vai ter, né, para até levar, a gente falou lá do dependente, inválido ou pessoa com deficiência, a gente vai buscar muito o enquadramento desse dependente, tentar comprovar uma invalidez ou tentar comprovar uma deficiência, a fim de que o benefício, a cota seja de 100%. Então, vejo aí uma ampla atuação agora da advocacia, de uma ampla judicialização do benefício de pensão por morte, né? O pessoal falou, e aí, pessoal, pode dizer, e aí nós temos que ter muito cuidado, quem advoga na área previdenciária, porque cada vez mais o que é que vai acontecer? Não adianta você saber só previdenciário, que já é muita coisa, tá? Você vai ter que ter muito cuidado com lá a Engenharia e Segurança do Trabalho, a SST. Você vai ter que ter muito cuidado com o direito do trabalho, porque não é só você simplesmente esperar a decisão do direito do trabalho. Você tem que acompanhar, ou você, ou o teu parceiro que atue nessa área, você vai ter de acompanhar a reclamação trabalhista, tá? Como ela vai ser, principalmente a instrução, porque a gente vai começar a ter aqueles problemas, né? Ah, foi só prova testemunhal, então não vale aqui. Não tem nenhum documento, então não vale aqui. Né? Então, assim, e aí, gente, eu já falo aqui sempre nas nossas conversas, né? Que assim, escolha uma área, se dedique a ela e estude sempre muito sobre essa área. Agora, não se meta na área dos outros. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Busque um parceiro do direito do trabalho. Busque um parceiro da saúde e segurança do trabalho. Né? A vida é essa. Ah, mas eu posso fazer tudo sozinho. Lorota, a gente mal dá conta de entender tudo de previdenciário. Aliás, quem diz que entende tudo de previdenciário ou é um super gênio ou então é um mentiroso. Acho que é mais mentiroso, porque olha, todo dia que eu estudo, eu gosto, eu falo, meu Deus do céu, aprendi mais uma coisa, não é assim? Oh, tá louco. Mas assim, Priscila, nós já estamos chegando aí no nosso último terço
E tá tão gostoso. Não, eu nem percebi. Aí você falou, eu nem percebi. Tá bem gostoso, assim, um bate-papo bem leve. Olha lá, o João Gabriel Miranda, lá do Pará, norte do Brasil. Olha, nós já tivemos sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e agora norte. Fechamos o país inteiro, tá? Estamos todo mundo aqui. O Rogério está sugerindo que poderíamos chamar o INSS na lide trabalhista, nesse caso, para aprovar o acidente de trabalho. Eu entendo, quero ouvir a Priscila, mas eu entendo que não. Porque, assim, ele não é parte, ele não tem absolutamente nada a ver com acidente de trabalho. Né? O benefício acidentário é uma outra coisa. Né? O benefício de pensão por morte acidentária, vamos falar assim, é outra coisa. Mas diga lá, ó, Maria das Graças de Salvador, terra boa, já morei aí em 3 anos. A Manuela de Tubarão. O Rogério, ele é o nosso conselheiro fiscal agora do IAP, dessa nova gestão aqui. Então, olá, Rogério. O IAP boa. Aqui, ó, a presidente, o conselheiro, daqui a pouco o presidente de honra. Tá todo mundo aqui hoje na sua live, aqui, ó, no WB Convida, hashtag WB Convida, não é mesmo? Isso mesmo. Mas o que é que você acha? Chama ou não chama o INSS? Não, entendo que não cabe chamar o INSS. O que tem acontecido muito, e eu falo que para a empresa é bem perigoso, a gente tem visto ao contrário, no processo previdenciário, a empresa... Deixa eu te interromper e fazer uma maldade. Essa história de home office é tenso, né? É tenso. Minha mulher acabou de passar aqui com um tira-gosto, com uma cervejinha gelada e tá ali se aquietando. E a gente aqui trabalhando. É bem isso mesmo. Olha, pena que não dá para passar para cá, né? Para eu comer também. Depois você vai aproveitar. E eu vou ficar só eu nem posso, daqui a pouco eu tenho o Hélio, não dá. Só depois do Hélio. No intervalo dá. O que a gente tem visto muito é o contrário, né? No processo previdenciário, nas ações acidentárias, a empresa pedindo para ingressar, então, na ação. Mas eu falo que isso é bem perigoso, porque depois, lá na ação trabalhista, a empresa não vai ter aquele argumento de dizer assim, mas eu não participei da lide. Se ela pedir para entrar, ela vai ter participado. Então, tem que tomar muito cuidado e ser muito cauteloso, né, nessa questão. A gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Agora, Priscila, eu até coloquei aqui, né, fixei esse comentário, quem já teve benefício concedido após a reforma, e aqui poucas pessoas responderam aqui, mas eu fiz essa enquete, né, no Instagram. Eu fiz essa enquete, nós tivemos algo em torno de 80 pessoas que responderam. E dessas 80 pessoas que responderam, somente 10% teve já benefício de pensão por morte concedido após a emenda 103. O que é ótimo, né? Que poucas pessoas ou menos pessoas morreram nos últimos tempos. O que não é verdade, porque agora que está tendo por conta da pandemia. O INSS está demorando mesmo para analisar. Era isso que eu queria, pronto. Era isso que eu queria ouvir. Você que lida direto com isso. Primeiro, você já teve, e como foi, se você já teve de algum cliente, né? Lógico, sim. Meu Deus. Não. Mas assim, você já teve de algum cliente o benefício concedido após a reforma? Quanto demorou? Como foi? Como é que é esse... Vamos ver de verdade. Assim, vamos ver. Até a Manuela aqui de Tubarão, até ela colocou, não. O protocolo de fevereiro agora dando análise, aqui é de PPP desde abril, né? Mas aqui a gente falando de pensão por morte, está demorando muito. E sabe o que aconteceu também? Veio a emenda constitucional e depois que veio a portaria 450, agora que veio o decreto, clareando a emenda constitucional, clareando como seria feito o cálculo. Mas até então o INSS paralisou tudo, porque ele não sabia como colocar em prática aquelas regras trazidas pela emenda número 103 de 2019. Né? Então, já vi, logicamente, benefícios de pensão por morte ser concedido, mas os que eu vi ser concedidos foi em razão... O segurado já era aposentado e teve que aplicar
a cota familiar e a cota de dependente, né? Mas está demorando muito realmente para analisar. E aí entra a questão da problemática do cálculo, porque ficou paralisado por muito tempo, então tem muitos benefícios em atraso. E aqui também entra, né, toda essa questão da demora dos processos do INSS. Então, realmente está demorando muito. E vi algumas pessoas, né, também que já que teve o benefício concedido, que não fui eu que dei entrada, muitos clientes que me procuraram, porque foi lá no INSS, recebeu lá surpresa, estou recebendo só 60% do benefício, né? A gente tem visto isso e vai aumentar, daqui a pouquinho, vai aumentar bastante essa procura, né, do advogado. Pode ser que até a pessoa dê entrada sozinho, hoje até pela facilidade do meu INSS, as pessoas acham que é fácil, mas a gente sabe toda a problemática que está por trás, né, da concessão de um benefício previdenciário. E depois, com certeza, elas vão procurar um advogado para tentar revisar o valor concedido a título de benefício de pensão por morte. Sem sombra de dúvida, a gente vai ter aí um aumento da nossa demanda, né, do Com benefício de certeza. pensão por morte. Olha, eu quero mandar um grande abraço para a Pamela Mor, para a Elizabeth Barreto, que está aqui conosco, né? Para a Lúcia Rimoli, né? O João Gabriel, a gente já conversou, lá do Pará, sempre está aqui conosco. Gente, é tanta gente. A Daniela Moreira, que foi a sorteada do livro na semana passada, tá? E hoje nós vamos ter sorteio duplo. Né? Dani, dá aí as dicas de como você conseguiu ser uma das sorteadas para que a gente tenha esse sorteio. E mandar um abraço muito especial para também membro do IAPE, que é a Nicene Bock, né? Querida amiga, que já fizemos inclusive algumas lives juntos, temos que fazer outra, Nicene. Foi também bem gostoso, bem animado. E hoje nós vamos ter 2 lives, eu até coloquei agora. Excepcionalmente, hoje às 21 horas, nós vamos ter uma live com o Hélio Gustavo, que nós vamos conversar sobre habilitação e reabilitação previdenciária. É um novo livro dele, também editado pela Lujur, né? E você sabe, quem segue aqui é só colocar o cupom WBEUSIGO, que tem pelo menos 15% de desconto lá na editora Lujur. E nós vamos sortear os 2 livros, tá? Vai ser um sorteio duplo. O livro da editora Juruá, ó, tá antenado agora, ó. Tô antenado. O livro da editora Juruá, Pensão por Morte, da Priscila Simonato, tá? 2ª edição, pessoal, fresquinho, saindo da gráfica agora, tá? E vamos sortear o livro Habilitação e Reabilitação Previdenciária do Hélio Gustavo. Agora, eu não quero, nós já estamos chegando aí nos nossos últimos 5 minutinhos, mas eu não quero deixar de falar do menor. O que é que mudou com o menor? Nossa, essa problemática do menor, até comentei. Eu escrevi um artigo recentemente até com uma colega, a gente fez, ela é de direitos humanos, né? Isso a gente fez lá para o doutorado, ela é de direitos humanos e é de direito previdenciário, a gente juntou essas 2 áreas para escrever esse artigo sobre o menor. Até alguém perguntou aqui qual que é a fundamentação, tem tese para afastar isso? Já adianto para vocês, tem tese e eu acho que é uma tese muito, muito consolidada, que a gente vai conseguir afastar. Por quê? O que mudou? Olha só, até a Lei 13.846, na verdade a MP 971, que foi convertida na Lei 13.846, o menor de 16 anos, ele poderia requerer o benefício de pensão por morte em até 90 dias após ele completar 16 anos de idade, que ainda assim ele teria direito de receber o benefício de pensão por morte desde da data do óbito. Então vamos pensar que o pai dele faleceu quando ele tinha 1 ano de idade. Então, se ele requeresse o benefício em até 90 dias após ele completar 16 anos, ele teria direito de receber todos esses últimos 15 anos do benefício de pensão por morte. E por que isso? Qual que era, né? Por que a legislação previdenciária era dessa forma? Porque a gente tem lá no Código Civil a questão que não corre prescrição contra o menor. E que veio a MP 971, que foi convertida na Lei 13.846 e falou? Ela deu um prazo agora de 180 dias
para o menor de 16 anos requerer o benefício de pensão por morte. Olha só, então menor de 16 anos, esse mesmo exemplo que eu falei, uma criança, um bebezinho de 1 ano perdeu o pai, esse bebezinho de 1 ano, ele tem 180 dias para requerer o benefício de pensão por morte, caso contrário, ele não vai receber o benefício de pensão por morte desde a data do óbito do pai. Ele vai receber o benefício de pensão por morte somente a partir da data de entrada de requerimento. Mas vocês podem me dizer assim, mas pro bebezinho de 1 ano de idade, alguém vai fazer isso por ele. Não, gente, nem sempre é assim. Né? Pode ser que ele fique órfão. Passando na casa do tio, com outro tio, com um sobrinho, com o vizinho. Exatamente. E aí a gente tem um problema aqui com relação à tese. Sempre quando eu falo isso, todo mundo fala, mas o Código Civil, ele fala que não corre prescrição contra menor. Mas aqui a gente tem uma problemática que é, o Código Civil é uma lei ordinária e a Lei 3846 também é uma lei ordinária. E a gente tem lá, dentro da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, da LINDB, aquela questão da lei geral, a lei especial se sobrepõe sobre a lei geral. Então aqui, por esse argumento, o que valeria? Seria a lei previdenciária. E a gente tem algumas decisões em matéria previdenciária nesse sentido, quando a gente discute a possibilidade de prorrogação do benefício de pensão por morte até 24 anos. Então, eu vejo como sendo um pouco frágil essa tese, mas a gente tem uma tese muito melhor, que é uma tese constitucional, que a gente traz aqui a inconstitucionalidade, e não só uma tese constitucional. A gente traz aqui também a aplicação dos direitos humanos, que a gente traz o Estatuto sobre a Criança, que diz o seguinte, a Convenção sobre a Criança, não o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção sobre a Criança. A Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2, ela diz o seguinte, que a criança, o jovem, o adolescente, terá garantido os seus direitos previdenciários. Então, a gente já vê aqui uma inconstitucionalidade, porque a lei previdenciária, a 3846, ela não está garantindo os direitos previdenciários desse menor de 16 anos. E quando a gente analisa a Convenção sobre os Direitos da Criança, não vou me lembrar agora de cabeça, mas nós temos um artigo específico que fala que a legislação nacional com relação ao direito previdenciário, ela tem que facilitar o acesso ao benefício dessas crianças, aos benefícios previdenciários, e não dificultar, e não afastar. Então, vejo que aqui nós não temos somente uma questão de inconstitucionalidade. Aqui a gente pode também trazer a teoria da convencionalidade, dizer que a nossa legislação previdenciária... internacionais. Exatamente, não está de acordo com as convenções internacionais. Porque se a gente for só pelo argumento ali do comente, uma fragilidade no nosso argumento. Então a gente tem que buscar uma resposta constitucional, e aqui eu trago também, busco uma resposta nas convenções, né, de direitos humanos, né? Então eu acho que... Não, ótimo, eu quero ver. Esse artigo vai estar onde, Priscila? Eu mandei para a revista do IBDP, a gente mandou agora para publicação a nosso artigo, mas eu vou te mandar depois para você dar uma lidinha. E posso fazer uma propaganda aqui, Washington? Deve. No sábado, o professor Hélio Gustavo, provavelmente ele vai ter falado, ele está organizando um congresso online do Damásio, e o tema da minha palestra é esse, que é a... olha... Pois, enquanto eu vou falar aqui uma pergunta do Fabrício, coloca o endereço para fazer a matrícula do congresso, desse congresso, tá? Tá, vamos ver tá. aqui se eu o Fabrício perguntou, aqui fez uma colocação para nós. Tá. Ele virou e disse assim, de que forma os institutos podem se articular, eventualmente, junto inclusive com a OAB, a fim de buscar do governo a estruturação do serviço do INSS? Eu te digo, Fabrício, você sabe, eu sou diretor de Relações Governamentais do IEPREV, e nós temos feito muito isso, inclusive assim, tivemos agora um webinário forte em que a gente teve o Bruno Bianco, o presidente do INSS, o Rolinho, o presidente do CRPS, o Marcelo Bócio, o Vigílio, que é o procurador-geral, exatamente para desenvolver isso. E desse webinário saiu uma decisão,
né, que foi exatamente da gente criar um grupo de trabalho e de acompanhamento dessas ações. Já tivemos a primeira reunião, e na primeira reunião, o que é que nós pedimos? Nós pedimos para incluir todos os institutos. Tá? Então, rapidinho, o que é que vai acontecer? Tanto o IAPE, quanto o IBDP, quanto os outros, vamos estar juntos discutindo esses pontos. Nós estamos de olho, estamos em cima e a gente está sempre se articulando. Agora, rapidão, que eu deixei você falar bem muito aí por conta que o tema é muito interessante. Vamos até fazer uma live sobre isso de repente, tá? Mais tuas considerações finais e Gente, voou o tchau. Meu tchau, voltei. Só uma questão aqui, você falou dos institutos, né? Eu acho muito, muito bacana isso, da união realmente, porque a gente tem só um propósito, que é a preservação, a busca dos direitos sociais, direito previdenciário, enfim. Então, é muito legal essa união. Para finalizar aqui, tinha muita coisa para eu falar, que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre esse tema de pensão por morte. Realmente, a Lei 13846 veio lá de 2015, a Lei 13135 de 2015, depois a gente teve a Lei 13846 de 2019, depois a emenda número 103 de 2019, agora a gente tem um decreto também, né, que trouxe várias alterações e que a gente pode ter muitas teses que podemos aplicar aí, teses para ação judicial, enfim. Então, a gente tem muitas novidades com relação a esse benefício de pensão por morte. Finais, eu agradeço mais uma vez o convite, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu não vi o tempo passar, espero que vocês também não tenham visto, porque sinal que foi bom. E me coloco já à disposição aqui, Washington, para estar mais uma vez aqui presente. Já estou me convidando aqui, tá? Novamente. Já estou me convidando, porque a gente tem muito assunto aqui para a gente falar sobre direito previdenciário. Então, agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigada mesmo e te parabenizo pelo WB Convida, pela hashtag WB Convida. Muito legal, a sua iniciativa, assim, excelente. Você está de parabéns mesmo. Obrigado, Priscila, muito obrigado. E assim, olha, o convite já está feito, como diz lá no Ceará, você pode chegar e chutar na porta, tá? Pode entrar com o pé na porta. Mas nós vamos conversar sobre isso. Gente, nós temos que ser rapidinhos, porque eu deixei, veja, eu sempre puxei para que pudéssemos aproveitar cada um segundo aqui com a Priscila e vimos que aula a gente teve aqui sobre o direito previdenciário, especialmente sobre as questões da pensão por morte. Já fica o convite para a gente fazer uma depois só sobre a história do menor. De repente a gente chama até a tua colega que fez junto contigo, faz um trio, tá? Para a gente fazer essa live. Pessoal, vocês sabem que toda quarta e toda quinta, às 18h55, você tem um encontro aqui no WB Convida. Sempre um convidado especial do direito ou de uma área correlata do direito. Hoje nós tivemos Priscila Simonato, que é presidente do IAPE, que é professora, autora, que o livro dela estará, o livro, segunda edição do livro, Pensão por Morte, da editora Juruá, estará sendo sorteado aqui no nosso Instagram. Depois você vai ver. Se você perdeu, se você chegou na metade, se você teve que sair, não se preocupe. Essa live ficará gravada aqui no nosso IGTV. Você pode ver quantas vezes quiser e mandar para quem você quiser. E hoje nós teremos uma live especial, uma edição especial com o presidente de honra do IAPE, que vai ser com o Hélio Gustavo, que vai ser às 21 horas hoje. Nós vamos conversar sobre habilitação e reabilitação profissional. Priscila, muito obrigado por você ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Todo mundo adorou, tá? Só elogios aqui na timeline. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. E lembra, vai ficar gravado aqui. Beijo grande, Priscila. Obrigado. Pessoal, só um recadinho. Não percam a live do professor Hélio Gustavo, porque o tema é excelente. Ele fala muito bem sobre reabilitação profissional. Não venham assistir, tá bom? Obrigada, Washington. Muito obrigada. Beijo grande. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Até já.